Olá! O livro que eu vou apresentar hoje para vocês, para a gente ter uma boa dica de livros, é esse aqui, ó. O Segredo de Maria. O Segredo de Maria foi escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. E ele fala do Tratado da Verdadeira Devoção, que não sei se vocês já conhecem, é um tratado que é a única e a mais certa e a melhor maneira de chegar a Jesus através de Maria. Esse livrinho, que teve o prefácio do padre Paulo Ricardo, esse livrinho eu sempre aconselho as pessoas que estão querendo se consagrar a Jesus através do método, né? Através de Maria, se tornar escravos de amor de Maria e de Jesus. Eu aconselho a pessoa a ler esse livro, porque esse livro aqui é uma introdução para o curso. A pessoa que lê esse livro, ela vai entender o que é o tratado, como que a pessoa se prepara, o que ela vai fazer, como que vai ser a vida dela depois da consagração. E aí fica mais fácil da pessoa entrar nesse propósito, né, nessa missão, sabendo o que vai acontecer. Muitas vezes as pessoas entram para fazer a consagração sem ter a menor ideia do que é e o que vai ser depois, e às vezes até se decepcionam, porque não tem noção, né? Não tem noção e acham que não vão dar conta, acham que não merece, acham que não é digno, uma opção de coisas assim. E esse livro, ele nos instrui, mostra o que é a consagração, através do Tratado da Verdadeira Devoção, que inclusive foi escrito pelo mesmo autor, São Luís Maria Grignon de Montfort. Então eu vou ler para vocês o prefácio, que foi escrito pelo padre Paulo Ricardo, dizendo o que é o livro, ok? Quem estudou a teologia sapiencial de São Luís Maria Grignon de Montfort reconhece que o livro O Segredo de Maria é um resumo primoroso que o próprio autor fez de sua obra-prima, o Tratado da Verdadeira Devoção. Escrita em forma de carta, esta pequena obra, logo no início, interpela e surpreende o leitor dizendo: a aquisição da santidade de Deus é tua firme vocação. Nesse sentido, o nosso autor é, sem dúvida, um filho direto de São Francisco de Sales, que insistia sobre o caráter universal do chamado à santidade. Este ponto essencial da doutrina montfortina é uma preparação longínqua, mas real, do ensinamento da constituição dogmática Lumen Gentium. Para São Luís Maria, como para os padres do Vaticano II, a proposta do caminho de santidade como vocação à plenitude do amor é para todos e cada um dos batizados, mas consciente que essa vocação não será jamais alcançada sem uma intervenção da graça divina, esse grande místico e pastor nos revela o segredo de sua verdadeira pedagogia de santidade. O caminho para unir-nos a Jesus é o mesmo que ele usou para unir-se a nós, a Virgem Maria. Em sua espiritualidade absolutamente cristocêntrica e batismal, São Luís nos fala da Virgem Santíssima como um meio. Se ele estivesse nos tempos de Santa Teresinha, talvez ele falasse de elevador. Para encontrar a graça de Deus, é necessário encontrar Maria. Que a leitura, e mais do que isso, a oração meditativa de O Segredo de Maria, conduza você à descoberta deste grande segredo. Então, isso é o livrinho. É o que mostra para nós o que é a consagração. E aí, ele trata dos seguintes assuntos, para que a gente fique preparado para a preparação da consagração. E aí ele começa explicando qual é a necessidade de uma verdadeira devoção, porque existem muitas devoções falsas por aí, né? Então a gente tem que aprender a identificar uma verdadeira devoção e por que a gente precisa dessa devoção. Nós precisamos dessa devoção.
Aí ele fala que a graça de Deus é absolutamente necessária. Nós precisamos da graça de Deus. Sem a graça de Deus a gente não faz nada, a gente não é nada. O que a gente faz para encontrar a graça de Deus? E aí a gente precisa primeiro encontrar Maria. E uma verdadeira devoção à Virgem Maria é indispensável. Então, ele explica aqui e no tratado que nós, como nós somos, nós não temos condições de chegar até Jesus, né? Se ele quiser, ele faz o que ele quer, mas nós, por nós mesmos, não temos condições de chegar. A gente não sabe como faz para chegar até Jesus. E Maria sabe. Então, se nós formos pelo caminho de Maria, ela vai saber pegar todas as nossas ações, nossas orações, tudo que nós fizermos e levar do jeito certo para Jesus. Ela é o caminho, ela é o meio. Como diz Santa Teresinha, é o elevador. Depois, ele explica em que consiste a verdadeira devoção a Maria. Existem diversas devoções à Santíssima Virgem, muitas delas são até ótimas, mas a mais verdadeira, a mais certa de acontecer, a mais rápida é a vocação, a devoção à Santíssima Virgem através desse meio aqui. A perfeita prática de devoção a Maria. Em que consiste essa prática, a excelência dessa prática e depois a sua fórmula interior e o seu espírito. As pessoas precisam entender que depois que a gente se consagra, a gente vai agir com Maria, por Maria, para Maria e em Maria. Então é tudo Maria, tudo que a gente faz, coloca na mão dela. Depois a gente vai saber os efeitos que essa consagração produz na alma fiel. Quais são os efeitos, o que acontece com a gente. Depois, quais são as práticas exteriores. A gente faz muitas coisas depois que se consagra, né? Tem muitas orações, muitas coisas que a gente tem que fazer para continuar a nossa consagração. E depois traz orações a Jesus, a oração a Maria, o cultivo e o crescimento da árvore da vida, que é a maneira de fazer Maria viver e reinar em nossas almas, a escravidão santa do amor, a maneira de cultivar essa escravidão santa do amor e seu fruto duradouro, que é Jesus Cristo, e o nosso objetivo é chegar até Ele e, através dele, chegar até Deus. Então, é um livrinho bem fininho, tá? A gente lê de uma vezada só. E ele é um preparatório para o outro livro que nós vamos estudar, que é o Tratado da Verdadeira Devoção. Estava aqui agora mesmo. O Tratado da Verdadeira Devoção. Caiu no chão. Esse aqui que é o livrinho mesmo. Existem várias edições diferentes. Esse aqui foi o que eu ganhei do meu pai há muito tempo atrás, quando eu nem era convertida, nem entendia o que era isso, não queria saber também. Ficou guardado lá até quando Maria me chamou através desse livrinho para fazer a consagração. Ok? Então, esse livro é uma preparação, é uma instrução para você entender o que acontece quando a gente faz a verdadeira devoção. Ok? Então, é um livrinho fácil de ler, baratinho, acho que custa 4 ou 5 reais, é bem barato. E aqui atrás está escrito assim: feliz a alma em quem Maria, a árvore da vida, é plantada. Mais feliz aquela em quem ela se desenvolve e floresce. Muito feliz aquela em que ela dá seu fruto. Mas a mais feliz de todas é aquela em que saboreia e conserva seu fruto até a morte e pelos séculos dos séculos. Então a minha sugestão de hoje é esse pequeno livrinho para você conhecer o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignion de Montfort.